pois as armas da nossa milícia ou atividade espiritual não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas no pastor. Poderosas em quem? Poderosas em Deus. Que armas são essas que com Deus elas ficam poderosas? Vida piedosa, oração, testemunho, louvor, leitura da palavra, responsabilidade com o reino de Deus. Quando nós temos esses comportamentos, nós demolimos. Presta atenção que eu vou repetir. Quando eu tenho uma vida fortalecida por Deus, intimidade com Ele, comunhão com Ele, obediência a Ele, serviço dEle, serviço para Ele, viver para Ele, nossas armas estão prontas para demolir fortalezas. De onde? Leiamos a palavra. Exorto, chamo a atenção, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2: façam pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a vida religiosa, que é a vida piedosa, como também uma vida social em honestidade. Versículo 3 diz: por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que é bom e agradável diante de Deus? Uma vida social honesta e uma vida espiritual chamada de piedade, voltada para o Senhor. E o versículo 4 diz assim: porque há um só Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Versículo 3, volta. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens, a partir da vida piedosa e da vida social honesta, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu ver o versículo 5, pronto. Porque há um só Deus, porque há um só mediador entre Deus e nós. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus fala conosco nesta noite. Ajuda-nos a entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Baixa um pouco essa caixa aqui, está me perturbando ali. Isso aqui é para vocês fazerem, não eu, tenho que pregar. Baixa um pouco essa caixa aqui. Eita, aqui é guerra de tudo que é lado, né? A pessoa que é chamado para liderar, ele não pode ser relapso, desorganizado, porque senão a coisa não funciona. Não é? A coisa tem que ser muito bem organizada, tá? Eu tenho dito muito para o meu grupo de louvor, nesses últimos 20 anos, que qualidade de som não é barulho, certo? Que os instrumentos são feitos para acompanhar os músicos, e não os músicos gritarem para acompanhar os instrumentos. Então, quando Jesus me levar, vocês vão ficar livres desse chato, desse pastor chato. Mas é porque as coisas têm que ser com decência e ordem, né? A gritaria não é sinônimo de qualidade, né? Às vezes as coisas bem branda, bem suave, se torna muito mais poderosa do que o contrário, né? E a palavra, é importante que as pessoas escutem bem para aprender, tá? É importante que as pessoas escutem bem para aprender. Do contrário, nós perdemos o nosso tempo vindo à igreja e não entendendo nada. Então a palavra de hoje, diga comigo, uma verdade chamada salvação.
Ninguém está ouvindo o som? Uma verdade chamada salvação. Nós não vivemos o mundo da mentira, sim ou não? Todos nós somos partícipes de uma sociedade que está sentindo as dores da mentira no lugar da verdade, e da verdade sendo questionada para não ser valorizada. E neste contexto, a verdade mais excluída, perseguida e tentada a ser destruída é a espiritualidade, que produz a salvação. Há dois parâmetros sociológicos, antropológicos e filosóficos que tentam destruir a espiritualidade. É o humanismo e o hedonismo. O humanismo é o homem no centro de tudo, tirando Deus. O hedonismo é o prazer, também excluindo Deus. Juntando os dois, significa: o homem nasceu para o prazer e não para a norma espiritual. Neste contexto, nós brasileiros estamos, olha para ouvir e aprender. Neste contexto, nós brasileiros estamos sendo a bola da vez da humanidade, de tirarmos a espiritualidade para aplicarmos o humanismo, onde eu não preciso de Deus, porque eu sou um Deus, eu e eu. Daí gerou-se a individualidade, daí gerou-se esta liquidez nas relações, daí gerou-se o sujeito líquido, que é aquele sujeito que não tem vínculo, nem compromisso, nem responsabilidade com nada, né? E veio o hedonismo, que é: já que eu sou tudo em todos, eu preciso cultuar a mim mesmo. Então eu cultuo o prazer. Esses dois parâmetros destroem visceralmente a espiritualidade. E o pior, quando chega o momento de eu precisar da espiritualidade, eu não tenho a quem recorrer. Geralmente, o hedonismo e o humanismo é usado enquanto nós estamos saudáveis. Tipo a cana, extrai a cana e joga o bagaço fora. Na hora que eu não tenho nenhuma utilidade, eu sou tirado e colocado outro em meu lugar. Não é à toa que nós somos conhecidos desde 20 anos atrás para cá como um número. Nós não existimos como persona, como alma, como pessoa. Nós somos números. As fábricas, as indústrias, tudo no mundo exige de nós um número, sim ou não? Você pode chegar em qualquer lugar e dar o seu nome, mas logo alguém lhe perguntará sobre seu CPF. Se você está empregado, você tem um número. Se você está matriculado, você tem o número da matrícula. O seu nome não interessa. Isso para facilitar o descartável e não valorizar este ser tríplice, que tem corpo, alma e espírito, e que tem alguém que rege os três. Então, no momento em que eu me tornar objeto e ser conhecido por um número, estão dizendo que eu não tenho sentimentos, que eu não tenho vontades, que eu não tenho produção de virtudes, que eu não existo. Chama-se o esvaziamento da alma humana. Nós estamos no meio desta caminhada, e esta caminhada vai se encerrar com a chegada do anticristo e a descida de Cristo. Porque antes que o anticristo, que é o governo anticristão,
chamado de Nova Era ou a Grande Ordem Mundial, que já está aplicada, estruturada no Brasil, Estados Unidos, no mundo, faltando alguns poucos parâmetros para que seja legitimado. Para vocês terem uma ideia, a televisão israelense começou, no ano passado para cá, a passar, como é que dá o nome? Propaganda não. Fazendo propaganda da chegada do anticristo, certo? Já está fazendo propaganda, já tem um comercial. E que todos estão aderindo, porque o comercial diz que será um homem bom que trará solução de todos os problemas da terra. E interessante é que ele só poderá chegar na terra se primeiro enganar Israel. Daí o comercial está sendo muito bem feito. Juntar os jovens para correr atrás daquele velhinho, e aquele velhinho diz que traz uma nova modalidade para o mundo. E os jovens correndo, sorridentes, felizes, dizem: encontramos o Deus. Então esta guerra é que está confrontando esta verdade chamada salvação, porque a salvação é uma norma que reorganiza o sujeito. Então é do conhecimento de todo cristão que a palavra salvação significa escapar da corrupção que há no mundo. Sim ou não? Que mundo? O sistema organizado dos homens, caracterizados pela desobediência, pela rebeldia, pela maldade. Um sistema que escraviza o espírito humano através de uma administração do espírito do engano, o espírito do erro. Efésios 2:2 revela este espírito, põe aí no telão. Diz que esse espírito trabalha para desestruturar o sujeito. Ele é um príncipe que está no ar, que ele age no espaço deixado pelos homens para a desobediência. Nós estamos convivendo com uma sociedade que ama a anarquia, sim ou não? Que ama a perversão, o erro, a imoralidade, né? Estamos terminando o ano no nosso curso, eu conversando com a irmã Artilene, ela assustou-se. Em 20 anos não tinha pego um caso, e na semana passada ela pegou uma criança, menina de 12 anos, dizendo que tinha aderido ao sexo pan. Eu agora sou pan, né? Então, é a influência que está sobre estes homens, porque eles têm um campo magnético de atrair o erro. Aí este espírito age na vida deles. Então, o escapar, que mundo é este? É este mundo produzido por estes espíritos que agem sobre estes homens. Gera uma sociedade conturbada, cheia de ideias, ideologias, conflitos e perversões de todos os tipos. Nós estamos assistindo. E o povo de Deus neste presente século encontra-se semelhante a Israel, quando escravo no Egito. Não tinham para onde fugir. Vocês já observaram que nós não temos para onde ir? Sim ou não? Você quer ir para onde? Procure aí na mente um país que você encontre paz. Procure um lugar seguro na terra. Não existe. Não há. Nós estamos semelhante a Israel quando queria fugir, escapar daquele sistema que lhe angustiava, que lhe oprimia. Foram 430 anos oprimidos no Egito, escravos na região de Gozém, sob a mão poderosa de um líder. Observe que o espírito maligno sempre usa um humano para oprimir os humanos. Compreende?
Não é à toa que o número da besta é 666. 6 é número de homem. 6 a besta, 6 o falso profeta e 6 o anticristo. São 3 6, 3 homens influenciados pelo espírito maligno para oprimir a humanidade, tirando da humanidade a possibilidade de virem a sentir necessidade da espiritualidade. Hoje não está diferente, irmãos. O povo verdadeiro de Deus encontra-se oprimido pelo sistema maligno, sistema mentiroso, enganoso, que impõe ao povo escolhido uma condição de proibição para se adorar a Deus. Nós estamos assistindo isto nos nossos olhos. Veja o que a palavra nos diz sobre isto em 1 João 4,4. 1 João 4,4, veja o que diz a palavra de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e já tendes vencido o inimigo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja que há uma guerra entre um grande que está no reino espiritual, que é a salvação, e outro grande que é o que está no mundo, que é o administrador das trevas. Entre este grande da luz e este grande das trevas estamos nós. Como é que a gente vai superar? É ficar no nosso canto e aguardar. Do mesmo jeito que Israel passou 430 anos e na hora certa Deus levantou Moisés, não adianta nós estarmos colocando defeito no outro, procurando igreja perfeita aqui e acolá. Estamos todos à deriva no mesmo barco. Temos que aguardar o Moisés chegar. Lembrem-se que quando o Senhor foi resgatar Moisés, levar Moisés para a eternidade, Israel chorou e Deus disse para eles: fiquem tranquilos que no tempo certo eu levantarei um profeta semelhante a ele. Falava de Cristo. Da mesma forma estamos vivendo nós, né? Não sabemos mais o que fazer. A igreja está perdendo a sua autoridade para pregar o verdadeiro evangelho. Nós não temos mais como bradar com o verdadeiro evangelho. Semana passada nós tivemos aqui um caso em que um cidadão me fez uma acusação que a igreja Canaã está cheia de lésbicas e homossexuais. Ora, que coisa besta. Pastor, é verdade? E você acha que não é? Eu vou proibir quem entrar aqui? Quem é que você acha que eu devo proibir? Imagina o pastor Gessé colocando ali uma placa: nesta igreja está proibido entrar de calção, de bermuda, quem é lésbico, quem é homossexual. Vocês acham que a placa ficaria aí? O que é que vocês acham que a justiça ia fazer com a gente? O que é que vocês acham que a justiça ia fazer com a gente? Processo. Mas o problema não é a placa para proibir. O problema é quem está aqui dentro. Os pais dessa geração de 40 anos para cá são relapsos, não querem saber como estão seus filhos. E o pastor não tem autoridade de chamar a mãe ou o pai para dizer o que está acontecendo, que ele diz na cara: e o que é que você tem a ver com a vida do meu filho? Eu vou dizer o quê? Deixa aí, cara. Sei lá se de uma hora para outra o Espírito Santo não tem piedade e revela a verdade. Porque a salvação é uma revelação, rapaz. Eu não posso proibir. Vocês não têm noção como os nossos filhos estão sendo criados. 2 horas dentro de casa e 22 horas no mundo, aprendendo tudo que não presta. E os pais perderam a autoridade. Vocês sabem que eu estou falando a verdade, sim ou não? Nós na igreja não tem mais autoridade para dizer para o pai que o filho está indevido. Ele abre processo contra a igreja. Tudo hoje é processo, não é não? E o que fazer, pastor? É Deus que vai resolver. A Bíblia diz que não somos nós que devemos tirar o joio de dentro do trigo. São os anjos do Senhor, na hora que Ele envia, que tira o joio do meio do trigo. Isto é trabalho para os anjos e não para o pastor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deixa aí. O problema é que a gente não lê a palavra. E outra coisa, a igreja está na terra. Se os homens não têm outro lugar para se recuperar, o lugar de se recuperar é na igreja. Deixa aí. Deixa aí. Jesus disse para os anjos: não arranquem
o joio pode vir em trigo também, deixa que eu vou resolver. As almas são do Senhor, as almas são do Senhor. Do mesmo jeito que você tem o privilégio de ser salvo, o pior pecador da terra tem também o direito da salvação. Deixa Deus fazer, quem faz é o Senhor. A Bíblia diz que é pecado, mas a Bíblia não proíbe entrar na igreja. A Bíblia diz que é errado, mas a Bíblia não diz, não deixe entrar aí. Ao contrário, Jesus disse, vinde toda a bagaceira. Foi Jesus que disse, vinde como estáis. A salvação é imediata, a santificação é demorada. Cada qual construa a sua cama para deitar nela. Se você já conhece a verdade, se você conhece a palavra, mas não quer se converter, o pastor não é culpado, a igreja não é culpada. Isso é um problema entre você e Deus. Você está ouvindo a palavra todo dia, você está sendo revelado. Como é que o pastor vai obrigar você a ser um crente fiel à igreja, fiel ao Senhor? Ah, se eu pudesse pegar todos os irmãos relapsos dessa igreja e fixasse com cola super bonder nas cadeiras da igreja e dizer, você não vai sair daqui. Eu não posso. Tem gente que só vê a igreja quando não tem trabalho, quando está doente. Ah, vamos lá na igreja. E o que é que eu posso fazer? A salvação é individual, meu irmão. Não pense que eu estou aqui para colocar cerca de arame em você. Ao contrário, para a liberdade foi que Cristo te libertou. A partir do momento que você ouve o chamado de Deus para a salvação, agora a tua vida é de responsabilidade dele e você. Não exija de mim santidade para você que eu não tenho nem para mim, quanto mais para você. Corre para os pés do Senhor. Eis que estou à porta batendo. Se você abrir, eu entro e converso com você, realizo uma comunhão com você. Mas se você não abrir, lamento. Nós não podemos apenas ouvir a voz do Senhor, nem um toque. Estou batendo, estou batendo. Se você não abrir para imbricar-se, para gerar uma intimidade com Ele, não vai funcionar. Não funciona ouvir apenas o Evangelho, só funciona participar do Evangelho. A salvação não é apenas pela audição, mas é pela restauração, pela renovação da alma, da mente, uma mudança interior. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entendamos isto. Entendamos isto. O apóstolo São Paulo teve a revelação dessa guerra que o povo de Deus enfrenta. Põe aí 2 Coríntios 10, versículos 3 e 5. Olha como a Bíblia mostra essa guerra que nós estamos vivendo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque embora andando na carne, ou embora sendo sociais, materiais, naturais, não estamos guerreando mais na carne. Estou interpretando o versículo para os irmãos. Embora nós sociais, ou sociáveis, ou biológicos, ou fisiológicos, mas agora nós não estamos mais militamos. Militar, é uma guerra. Nós não estamos mais guerreando na carne. Eu contra você, você contra mim, um contra o outro. Não, versículo 4. Pois as armas da nossa milícia ou atividade espiritual não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas no pastor. Poderosas em quem? Poderosas em Deus. Que armas são essas que com Deus elas ficam poderosas? Vida piedosa, oração, testemunho, louvor, leitura da palavra, responsabilidade com o reino de Deus. Quando nós temos esses comportamentos, nós demolimos. Presta atenção que eu vou repetir. Quando eu tenho uma vida
fortalecida por Deus, intimidade com Ele, comunhão com Ele, obediência a Ele, serviço dEle, serviço para Ele, viver para Ele, nossas armas estão prontas para demolir fortalezas. De onde? Põe o versículo 5. Derribando, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Derribando raciocínios. Volta para o versículo 4. Quando eu resolvo me comportar com a vida íntima com Deus, como igreja ou como ser individual, eu tenho armas poderosas em Deus para demolir fortaleza. A primeira fortaleza, versículo 5. Raciocínios. Isto é um comportamento individual. Eu nunca vou sozinho demolir um raciocínio contrário à palavra, errado, pervertido. Só a graça, só o poder de Deus para demolir raciocínios que se erguem contra o conhecimento de Deus, escravizando todo pensamento que precisa ter a obediência a Cristo. Não sou eu que vou mudar um ladrão, não sou eu que vou mudar uma pessoa que escolheu outro sexo, não sou eu que vou escolher uma pessoa parar de roubar, não sou eu que vou escolher uma pessoa que vai parar de praticar coisas, não sou eu, não sou eu. É você sozinho dizendo: eu quero Deus, quero ser cheio de Deus. Aí você vai produzir armas que vai mudar o raciocínio e vai levar teu entendimento para a graça, para a glória do Senhor. É uma atividade sua de raciocinar e entender. Paulo entendeu esta guerra. Então não pense que você assistindo um culto uma vez por mês aqui, por semana, você já está salvo. Ave Maria, Nossa Senhora me defenda. Homem para falar bonito. E nada é a mesma coisa. Porque a salvação começa a ser vivida quando nós saímos desse estágio horizontal. Entende agora por que há uma guerra espiritual instalada na terra? Entende agora? Eis a razão porque o Evangelho é poder de Deus para libertar esse povo. Só o Evangelho pode mudar este raciocínio, esse entendimento. Põe em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de ser cristão, não me envergonho de ser crente, não me envergonho de não beber, não me envergonho de não estar no mundo, não me envergonho. Eu faço a dizer para eles: eu não me envergonho não, eu tenho o poder de Deus na minha vida, porque eu criei, a salvação é para quem crê. Eu criei, a salvação é para quem crê. Eu criei, a salvação é para quem crê. Se você está aqui, não é porque você é bonzinho. Você deixou de estar na beira-mar, em um restaurante bebendo. Você deixou de estar com os amigos, fumando drogas, se maconhando. Você deixou de estar em outros lugares que agradam a casa. Você está aqui, não consegue sair daqui. O que é que tem aqui? Que você vem fazer o que aqui? Tem algo que alegra a tua alma, tem algo que conforta o teu espírito, que é o louvor a Deus, a palavra de Deus que desce do céu como um pão bem fresquinho, bem novinho, bem quentinho, que te alimenta, que tira a tua dúvida, que tira o teu medo, que tira o teu pavor. Então você é salvo. Então você precisa valorizar este comportamento que foi surgido na sua vida. Se você não entender isto, eu não sei mais o que fazer. Essa é a razão porque o espírito maligno tem tirado do coração do homem a preocupação com o espiritual, esvaziando-o pelo menos de 3 entendimentos absolutos. Primeiro entendimento que a espiritualidade do mal tirou de nós homens:
é que há só um Deus. Até mesmo nós evangélicos às vezes achamos que há outros deuses. E este foi o primeiro entendimento do nosso raciocínio, que o maligno tirou da humanidade para que a gente se perdesse. Não tem outros deuses. Não há outros deuses. Põe aí 1 Coríntios 8, 5 e 6. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Presta atenção nessa aula. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, não importa se no céu, não importa se na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. 6, versículo 6, menino. Todavia, para nós há um só Deus, que é o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E depois dele só tem um Senhor, chamado Jesus Cristo, porque por ele existem todas as coisas e por ele nós também existimos. Louvado seja o Senhor para sempre. Entenda esta verdade. Põe aí 1 Timóteo 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5 diz exatamente isto: porquanto há um só Deus, porque há um só Deus e um mediador, um caminho entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Desculpa, queime a Bíblia, se rasgue a Bíblia, se revolte com os crentes, mas me mostre outra literatura espiritual, transcendente, verdadeira. Eu mostro o panteão romano, eu mostro a galeria dos deuses egípcios. Beleza. Eles existiram? Existiram. Me dê fatos, me dê dados. Eles morreram? Morreram. Ressuscitaram? Não. Então acabou. Nós não podemos dar nomes, mas com muito respeito, o confucionismo, o sepulcro deles está ocupado. O islamismo, o sepulcro dele está ocupado. O hinduísmo, o sepulcro dele está ocupado. Com muito respeito à tradição religiosa católica, Pedro não ressuscitou, Maria não ressuscitou, José não ressuscitou, os apóstolos não ressuscitaram, os papas nenhum ressuscitou. Gente, 40 bilhões de pessoas que já passaram neste planeta desde Adão até hoje, neste momento em que eu vos falo, só um ressuscitou. Cristo, o Senhor. Não é uma afirmação evangélica, é histórica, é do mundo. A Terra Santa não tem indústria, a Terra Santa não tem empresas. Há anos que ela vive para dizer para todos os turistas que vão lá olhar o túmulo: não, ele não está mais aqui. Neste momento que eu estou pregando para vocês, tem gente indo lá olhar aquele mármore frio. Aí chega, aí o rabino diz: mas ele não está aqui, mas ele não está aqui, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Gente, nesse momento que eu vos falo, está acontecendo isso. E Paulo diz assim no capítulo 15 de 1 Coríntios: se ele não ressuscitou, nada disto aqui valeria a pena. Nós estávamos na bagaceira. Mas como ele ressuscitou, aí ele deu uma lei: como eu ressuscitei, tornei-me espírito e voltei para o Pai, agora os verdadeiros adoradores, João 4, adoram ao Pai em espírito e em verdade. E onde tiver, agora isso aqui que é espetacular, onde tiver 1, 2 ou 3 reunido para me adorar em espírito,
eu estou entre eles. Imagina uma multidão dessa hoje à noite aqui. Ô glória! Ô glória! E aí, para você entender, acontecem os fenômenos espirituais. Aí eu estou pregando, uma pessoa é curada. O pastor curou. Não, eu estou trazendo a adoração e a verdade sobre ele, e o espírito dele está aí. Porque eu não estou pregando a minha mensagem. Pobre coitado que nem eu. Eu estou transmitindo a mensagem dele. Aí a mensagem está sendo explanada. Aí tem alguém que eu nunca nem vi na vida, mas veio trazido pelo Espírito Santo, escolhido para a salvação, e a mensagem começa a falar a vida dela, ou a vida dele. É a justificativa do que disse Jesus: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou lá. E não se engane, o Senhor está aí voando, não sei aonde, mas tocando, falando, alimentando o seu coração, lhe trazendo paz. Você não está tendo paz aqui? Quer ver uma coisa? Quer bem dizer para mim que tu aqui está preocupado com o que vai pagar amanhã? Neste momento aqui a gente não se preocupa com nada. Nós estamos aqui louvando, bendizendo, adorando, exaltando, enaltecendo, glorificando, honrando o nome do Senhor, e Ele resolvendo por nós as questões que nós temos para resolver. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entende isso? Isto é espiritualidade. Entenda uma coisa: há milênios Satanás tenta destruir essa verdade, pulverizando o eterno, fragmentando o divino, encontrando o coração humano um terreiro fértil para nascer essa semente da mentira. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute isso. Há pessoas que preferem pagar caro para adorar um Deus que não existe, do que de graça adorar o real. Quem já foi de outra religião sabe muito bem o preço que você pagava para ler a mão, galinha preta, velas, os sacrifícios. Sim ou não? Caros. Sem falar que ficava escravizado, e no tempo certo o mal que você pagou para ser feito lá batia de volta cá. Porque o diabo não levou sobre si as nossas enfermidades. Não foi o demônio que morreu por nós, levando sobre ele os nossos pecados. Então é diferente. Lá é bumerangue, fica por lá mesmo. O mal que alguém fez contra alguém voltou de novo. No evangelho é diferente. Alguém quer fazer o mal a você, Jesus diz assim: não pague o mal com o bem. E como é que eu vou fazer, pastor? A gente ora por ele: Senhor, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Não somos nós que fazemos mal, nós não pagamos para fazer mal, porque o Cristo que nós temos, Ele é também juiz. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deus age, às vezes Deus salva, porque estão na ignorância. Às vezes Deus salva. De repente está aqui: pastor, eu vim te matar. Cadê o Daniel? Pastor, eu vim te matar. Lembra de Saulo de Tarso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente busca, atenção, às vezes a gente busca uma justificativa porque que alguém persegue a gente, não é? Sim ou não? Sim ou não? Bora, sim ou não? Por que é que ela não gosta de mim, né? Por que é que essa mulher me persegue, tem inveja de mim? Como é que a Bíblia explica? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu sou ungido, você é ungido, nós somos ungidos. Certo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Se você está sendo perseguido sem causa, vou abrir aqui essas aspas na mensagem. Se você está sendo perseguido sem causa, eu nem acho a pena que vale você ir buscar justiça e ameaçar. Vou mostrar uma coisa para vocês. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, conta a história que um homem chamado Saulo de Tarso odiava o evangelho e destruía as igrejas, assolava o povo e perseguia os filhos de Deus. E quando ele soube que o irmão Ananias e a família, que era um pregador do evangelho, tinha saído de Jerusalém e ido para Damasco,
ele pediu às autoridades que permitisse ele atravessar a fronteira de Jerusalém e Damasco para ir prender e matar Ananias. Não foi assim? Aí ele vai viajando para Damasco. Ao meio-dia, já avistando Damasco, houve um fenômeno no céu, que o resplendor mais forte do que o sol do meio-dia derribou ele. Não foi assim? Aí ele perguntou: quem és? Não foi assim? Vocês ouviram? Preste atenção à resposta de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ué, ele não estava perseguindo, era a igreja? Ele não estava perseguindo, não era Ananias? Aí Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro vai ser para você. Ele ficou perturbado. Mas nunca nem te vi, nunca nem falei com o Senhor. Você não é o meu Deus? E como é que você está dizendo que eu estou te perseguindo? Quem persegue, quem maltrata você, persegue o Senhor. Glorificado seja Ele para sempre. Entende agora? Entende agora? Glorifica o Senhor por isto. Glorifica o Senhor por isto. Compreende? Este é um dos processos de proteção da salvação que nós temos direito. Não se preocupe, que é Deus que vai agir, é o Senhor que vai resolver. Por isso, a lição para nós nesta noite: não haja pela emoção e levante uma questão contra A e contra B. Fique calado. Você tem um juiz, que quando você menos esperar, você vai saber da resposta, que Ele agiu e que Ele resolveu por você. Glorifica ao Senhor. Então sirva a este Deus verdadeiro e glorioso, sirva com todo o teu coração. Entenda uma coisa: as Santas Escrituras acreditam ao Todo-Poderoso o início de tudo, então nós temos que crer nele. É Ele que fez o início de tudo. Põe aí Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existe outro Deus que criou as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Põe aí Isaías 44:24. Isaías 44:24, que diz: eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Olha o que ele diz: eu sozinho estendi os céus, eu sozinho espalhei a terra. E quem era que estava comigo para dizer que fez também? Gente, pelo amor de Deus, que declaração fantástica a Bíblia nos traz hoje. Olha o versículo 25. Versículo 25. Sou eu que desfaço os sinais dos profetas falsos. Sou eu que deixo loucos adivinhos. Sou eu que faço voltar para trás os que se dizem sábios. Sou eu que faço os cientistas ficarem loucos. Nós não estamos. Gente, presta atenção. Nós estamos assistindo uma briga no mundo. Nunca se brigou tanto para encontrar uma medicação. Ninguém se entende, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo, dá certo. E eles só achando graça. Glorificado seja o Senhor para sempre. Isso é sério, gente. Nós precisamos acordar para a nossa espiritualidade. Nós precisamos entender este momento que estamos a viver. Segunda coisa que o inimigo tem tirado das nossas vidas: primeiro, tirado que Deus é o único Deus. Segundo, tirado de nós a capacidade de reconhecer a vida eterna. Nós estamos morrendo de medo de pensar na possibilidade de sair daqui. Não podemos ser relapsos com a nossa vida social, estudantil, profissional, secular, não, familiar. Mas nós precisamos entender que mesmo vivendo este estágio aqui embaixo, nós precisamos estar sempre lembrando que nós não somos daqui.
Então a vida eterna, que é após a nossa saída daqui, a gente não tem pensado nela. Põe aí João 17,3, bem rapidinho para a gente terminar. João 17,3, olha o que diz, veja: e a vida eterna é esta: primeiro, conhecer a Deus como único e verdadeiro Deus. Segundo, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, se você não se prostra diante de Deus e não serve a Jesus, a tua vida eterna está comprometida. Que Deus abençoe que você tenha muito dinheiro, que Deus abençoe que você tenha muito patrimônio, que Deus abençoe que você tenha bons carros, que Deus abençoe que você tenha muita saúde, que Deus abençoe tudo da sua vida material. Mas não esqueça, não podemos negligenciar a vida eterna. E a vida eterna nós valorizamos a partir da obediência à palavra, de servir ao Senhor com fidelidade. Essa verdade confronta os paradigmas do hedonismo, que eu já expliquei, que é viver para o prazer, e do humanismo, que eu também já expliquei, que é o homem como sendo de tudo. Entenda que a vida pós-túmulo é uma realidade, é uma lei divina. Nosso corpo é patrimônio da terra, mas o nosso espírito é patrimônio de Deus. Vou repetir: nosso corpo é patrimônio da terra, volta ao pó, mas o nosso espírito é patrimônio de Deus. Põe aí Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3:20, o livro após Provérbios, que diz: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Agora põe Eclesiastes 12:7. 12:7. E o pó, nós, volte à terra como era. E o pó, nós, volte à terra como era. Mas o Espírito, você tem algo aí que foi dado por Deus para você usar o teu Espírito. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor nesta noite, glorifica ao Senhor. Entenda, esse é o primeiro estágio, o transporte que conduz o Espírito à vida eterna, conforme predito em 2 Pedro 1:4. Põe aí 2 Pedro 1:4. A morte é o primeiro, principal transporte que nos conduz, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por estas promessas da salvação, a gente se torne participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência é no mundo. O que atrapalha a salvação, deixa aí, o que atrapalha a salvação é esta concupiscência que há no mundo. Que concupiscência é essa, pastor? O desejo apaixonado que a gente nutre, produz pelas coisas do mundo, a ponto da gente não escolher, não priorizar a espiritualidade. Quando eu priorizo as coisas do mundo, eu estou dizendo, eu não consigo escapar da corrupção que há no mundo, que atrapalha a salvação, que surge pela concupiscência, desejo exagerado. Desejo exagerado, não. Olha, os crentes que perderam sexta-feira aqui o culto de Natal por causa de champanhe, de galeto, de frango assado e farofa com bacon, porque é Natal, que tem céu de com família. O crente que priorizou uma hora ali em casa e desprestigiou o que Deus fez aqui sexta-feira à noite, não sabe o que é a espiritualidade nem a salvação. Quem ama a casa, o marido, a mulher, os filhos acima de mim não é digno de mim, disse o Senhor. Pastor, mas é muito radicalismo, pastor. No Natal com a família, não foram comer lá para 10 horas. Foram comer lá para 10 horas. E ainda tivemos que botar laque no cabelo. Ainda teve que passar o vestido branco, a calcinha branca, a cueca branca, a meia branca, o sapato branco.
Ainda teve que esperar o compadre e a comadre que não chegou, porque ainda estava no cabeleireiro. Ainda tinha que buscar lá na padaria o Chester que estava assando, foi encomendado. É assim ou não é? Tinha dado tempo, sabe uma coisa? Deixa tudo, prepara tudo, vamos para a igreja, quando chegar a gente festeja. Aí vai até de madrugada, qual é o problema? Mas não, o negócio é o espírito do erro sacrificar a espiritualidade. Terminou o culto de Natal, linda, coisa fantástica, aqui ó, está o comentário no mundo. Eu fui para casa, empurrei a boca na farofa de ovo. Traz um kisuke aí, menino de morango. Que besteira. No outro dia só vieram corre-corre de gente, engolve, sorrisal. Morre, desgraça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, valorize a salvação, glorificado seja o Senhor para sempre. Oh meu Jesus amado, entenda então uma coisa para encerrar: conhecer a Deus é compreender a vida eterna, e somente através de Cristo temos acesso a essa vida. Põe aí 1 João 5, 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. Que diz assim: e o testemunho é este. E o testemunho é este. E o testemunho é este. Que testemunho, pastor? Que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em quem? Em quem? Em quem? A vida eterna está em seu Filho, que é Jesus. Versículo 12. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho? Quem não tem o Filho de Deus? Encerrando o terceiro ponto. Primeiro, o inimigo tirou de nós a monogâmica interpretação de um Deus único. Depois tirou a preocupação com a vida eterna. E por último, tirou de nós a capacidade de obedecer a palavra de Deus, seus mandamentos. Põe aí Salmo 119, 11 para a gente encerrar. Salmo 119, 11. O verdadeiro Filho de Deus esconde a palavra no coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 42, 142, 142, 142, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é uma verdade. Meu filho, é o Salmo 119, versículo 142, meu filho. Meu filho, é o Salmo 119, o versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Esse é o grande tendão de Aquiles do cristão. O diabo luta, trabalha diuturnamente para fazer os filhos de Deus não valorizar, honrar, respeitar, obedecer a sua palavra. Entenda uma coisa: sem obediência ocorrerá rebeldia. Entenda outra verdade: sem obediência ocorrerá desunião. Entenda mais uma verdade: sem obediência ocorrerá contenda. E as três: fragmentará o corpo de Cristo, pulverizará a igreja e fragilizar o reino de Deus. Lembre-se que o mais forte de todos os mandamentos está em Êxodo 20, versículo 3. Este é o mais forte de todos os mandamentos. Êxodo 23. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, já. Esse é o grande desafio do povo de Deus. Nossa era tem sido protagonizada pelo grande Deus chamado eu.
Você sabe disso, que nós estamos sofrendo do Deus eu não concordo, eu não aceito, eu não vou, eu não me misturo, eu não vou com você, um bocado de pó que vai já apodrecer, estamos ou não assim? Vocês todos confirmam o sermão, mas se eu precisar chamar a vocês a atenção de alguma coisa, vocês deixam a igreja e procuram outra igreja. E sai atacando o pastor, detonando o pastor, porque o pastor, como líder, não pode usar a tribuna para falar o que sabe. Se tem um ser humano que sofre na terra, são os líderes. Líder que é líder, não desce o seu nível para se trocar, para debater. O líder só tem o Senhor por ele. Mas o eu tem se tornado o Deus deste século, até dentro da igreja. Ai do pastor, se o pastor disser: minha irmã, você não pode ir para esse local. Eu vou porque a vida é minha. É assim ou não é? Estamos terminando um ano de prejuízos por causa do eu. Amizades quebradas por causa do eu. Porque nós crentes só somos bonzinhos enquanto não somos confrontados. Todos vocês chegam para o pastor e o pastor tem que dizer sim. Se eu disser não, o amor acaba ali mesmo. Eu deixo de ser o anjo e passo a ser um demônio. É este eu que está nos acabando. Final de ano, início de ano para mim é terrível. Vocês vão ver a guerra que eu vou enfrentar no início de ano, quando houver as mudanças dos obreiros. Basta eu dizer: meu filho, você vai para a congregação B. Ele já fica com a cara desse tamanho. Porque o nosso eu se tornou um Deus maior do que o Deus Todo-Poderoso. Início da próxima semana vai ser um período crítico para mim. Quando eu disser: irmão, o irmão vem para cá. Não, meu canto é aqui. Olha o eu falando. Não, irmão, o seu canto mais certo é o cemitério. Eu só sou bom e presto enquanto eu digo sim para você. Sim, 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 sim. Na hora em que eu tiver que tomar uma posição dizendo não em prol da instituição, eu deixo de ser bom. Nenhum de nós no reino de Deus temos cantos, locais, função e nem somos donos. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, por que Deus me fez diferente? Eu fico questionando por que Deus me fez sem frescura. Eu não sou fresco. Onde me coloque eu fico. Vocês não têm noção a vontade que eu tenho de voltar para o interior, de pregar o evangelho lá nas tabocas da serra. Se alguém pensa que isso aqui me fascina, se Deus disser já serra para o Jati, me deu o caminhão para me levar à mudança, estou indo embora. E eu vou dizer algo muito forte para vocês hoje. Quanto mais o teu eu prevalecer, mais você é impedido de crescer. Vou dizer de novo que poucos entenderam. Quanto mais o teu eu prevalecer, mais você é impedido de crescer. E para encerrar,
Quanto mais você se aproximar de Deus e dizer seja feita a tua vontade, mais Deus precisará de você. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda esta verdade. Põe aí Mateus 6:21 para encerrar. Mateus 6:21, que diz: ninguém 20, mas ajuntai para vós tesouros no céu, que é a espiritualidade, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde ladrões não minam e roubam. 21. Ninguém, vai, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Segue, 22. 21 mesmo. Compreende? Onde é que está seu tesouro? É na espiritualidade, então o teu eu morre. Lembre-se que não podemos servir a dois senhores, Mamon e a Deus. Ou a gente odeia o nosso eu, ou amacia e alisa o nosso eu e Deus morre.